Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso MacCast, o podcast do MacPlay. E se você já de imediato não conhece o MacPlay, eu te convido a baixar o nosso aplicativo, a entrar nas nossas redes também, curta, compartilhe, ajude a gente a levar para o maior número de pessoas esse conteúdo que a gente tem feito aqui no Mackenzie. Hoje, com um tema muito importante e uma prestação de serviço a você. Vamos falar sobre declaração do imposto de renda de 2025. E para isso eu estou aqui com dois convidados muito especiais. Estou falando aqui com o professor Murilo Torelli, Isso aí. professor de contabilidade aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e com o Dr. Ciro Aimbiré, que hoje é gerente do programa Para Sempre Mackenzista e vai falar um pouquinho sobre como você pode otimizar o valor da sua declaração do imposto de renda. Para começar, Murilão, vamos já de cara. Todo mundo tem que declarar o imposto de renda? Osmar, doutor Ciro, que prazer falar desse tema que às vezes é um pouco espinhoso, né? É uma pergunta que já chega, todo mundo tem que declarar? Não. Todo ano a Receita Federal apresenta uma instrução normativa com os contribuintes que estão obrigados a declarar. Quem não está obrigado também pode declarar, mas tem uma lista que cada ano sai as suas obrigatoriedades, e aí esses que estão obrigados são mesmo obrigados, não tem como escapar do leão e ter que entregar a declaração de ajuste do imposto de renda da pessoa física. Uhum. Essa regra tem a ver com um valor de teto, é isso? Sim, tem a ver com o valor da renda, valor do patrimônio e algumas operações, como operações em bolsa de valores que a pessoa realiza, ou operações de ganho de capital na venda de algum imóvel. Uhum. Quais os tipos de declaração de imposto de renda que tem? Existem dois tipos, a simplificada e a por deduções legais, ou método completo que o pessoal chama. A simplificada é o mais fácil que existe. O contribuinte preenche a renda dele e automaticamente 20% dessa renda, independente se ele teve ou não de gastos, já são considerados como deduções e ele já descobre o imposto de renda a deduzir, a recuperar dele. O método completo, que é por deduções legais, ele vai ter que lançar despesas médicas, gastos com educação e todos os gastos relacionados que são dedutíveis do imposto. E aí ele também já vai ter a informação de quanto ele tem a restituir de tributo. Ô, doutor Ciro, por que será que a gente tem tanto... Parece que tem uma coisa assim com o imposto de renda, né? Vai chegando a hora, fica aquele... Nossa, tem que fazer imposto de renda, todo mundo deixa para a última hora. Parece que é um pesadelo para o brasileiro. Assim. Porque ninguém gosta de pagar imposto, né, Osmar? Ninguém gosta de pagar imposto. E eu acho, a opinião pessoal aqui, aquela figura do leão ali também da Receita Federal é uma figura meio pesada, né? Uhum. Podia ser um bichinho mais amigo, um gatinho, um negócio assim, porque o leão todo mundo tem medo, né? É um animal que... Então, eu acho que isso aí é que assusta um pouco qualquer pessoa. E imposto é sempre imposto, né? Você nunca gosta de pagar. Aliás, o que é esse leão? Curiosidade. Na época, uma agência de marketing para a Receita Federal criou esse leão como uma figura, o rei da selva, um bicho leal, justo, mas acho que a interpretação da população foi diferente, foi como um predador. Tanto é que a Receita Federal nem usa mais nas publicações dela o leão, mas foi tão funcional com um tributo, um leão mordendo o nosso tributo, que a sociedade abraçou esse leão. A Receita não usa mais, mas a sociedade abraça esse leão ainda como a visão da Receita Federal. Então, mas a ideia desse leão é o quê? É o que pega o nosso... Na época da criação foi um bicho leal como a Receita Federal. Hoje nós vemos um leão como dar uma mordida no nosso patrimônio para pagar o tributo, né? Sim. Agora, teve ano que eu recebi a restituição. E de uns 3 anos para cá eu estou tendo que pagar. O que está acontecendo? Provavelmente a sua renda aumentou e aí você mudou de faixa do tributo e provavelmente você tem mais de uma fonte de renda. Quando você acumula mais de uma fonte de renda, o valor, você sai das faixas de 0, 5, 7,5 até 27,5 para poder ter tributo a pagar. Então, isso que acaba acontecendo. Quando você tem uma renda só o seu salário, dificilmente você vai ter a pagar. Mas quando acumula mais de uma renda, aí provavelmente você vai ter a pagar. Deixa eu dar um pitaco aqui também. Agora eu vou falar do leão mordedor, né? Também a tabela do imposto de renda ela não tem sido atualizada na forma que vem a inflação, os rendimentos, os ganhos que tem aí. Então, isso acaba também fazendo com que as pessoas paguem mais imposto, né? O que acontece se eu não pagar? Assim, passou, não vou fazer nada, deixa quieto. É muito provável mesmo que eu caia nessa malha ou depende? Sim. Só trazendo um ponto interessante que o Dr. Ciro falou, a tabela do imposto de renda, o Sindifisco tem uma divulgação. Que é o Sindifisco é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais. Ele divulga a defasagem dessa tabela. E hoje ela passa dos 180% a não correção, só com base na inflação essa tabela está desatualizada. Então isso mostra que cada vez mais contribuintes
acabam entrando na necessidade de contribuir com o imposto e na necessidade de entregar a declaração. Contribuinte que era obrigado a entregar a declaração, como você perguntou, e não entregou. Ele fica com uma pendência na Receita Federal. E essa pendência vão ter várias consequências para ele. Primeiro que o CPF dele está com uma restrição, e aí o banco, a instituição financeira, vai ser uma das primeiras informadas que ele vai ter problema e começa a ter restrições nos serviços bancários. Se ele for um contribuinte que usa farmácia popular, pega remédios na farmácia popular, é suspenso esse benefício. Até que as consequências maiores, como o título de eleitor e assim por diante, os direitos dele vão sendo cassados. Não, então é importante mesmo mesmo que você tenha lá uma renda limite ali do que um centavo acima da obrigatoriedade, entregue. Faz. Até porque, provavelmente, esse contribuinte que está próximo, um pouquinho acima da obrigatoriedade, ele vai ter a restituir, ele não vai ter a pagar. Então também tem um benefício. Recebe, né? E a hora que ele tiver que regularizar, se ele não entregou no prazo, ele vai ter multas e juros. E aí é só um ônus maior que ele vai ter. Eu conheço gente que deixou de pagar e depois veio mesmo, e assim, multas... coisa de 60 mil, 70 mil, o cara teve que se virar para pagar aí para regularizar o nome, né? Se tiver tributo a pagar, é um percentual do tributo a pagar essa multa. Se tiver tributo a restituir, é só uma multa por não entrega da declaração. Mas quando tem tributo a pagar e não entrega, o ônus é alto. E qual a diferença da conjunta e da separada? A conjunta ou separada são as pessoas que você pode incluir na sua declaração. Na prática conjunta, estão sendo enviadas duas declarações. A sua e do seu filho, a sua e do seu cônjuge ou da sua esposa, estão sendo enviadas. Mas você tem que avaliar porque acumula-se a renda também. Então, se essa pessoa que está em conjunto na sua declaração também tiver renda, é provável que você vai ter a pagar também o tributo. Vale a pena simular, preencher. O programa é offline. Preenche a declaração separada e depois coloca o cônjuge. Avalia se valeu a pena ou não no tributo a restituir e no tributo a pagar. Entendi. Agora, essa coisa de você colocar o seu cônjuge como seu dependente tem um custo também, não tem? Custo acumular as rendas. Não tem custo tributário específico. Se o cônjuge não tiver renda nenhuma, só tiver gastos com saúde, ótimo. Você coloca ele na sua declaração, aproveita os gastos com saúde e aumenta a sua restituição ou diminui o tributo a pagar. E quem é que pode ser dependente de alguém? Tem as regras. No próprio programa da Receita Federal, na hora do processo de preenchimento, ele indica lá filhos, cônjuges, avós, pais, desde que tenha algumas restrições de renda. Cônjuge, filhos, não tem restrições. Mas os pais, por exemplo, dependem de algumas restrições de renda. Entendi. Agora, doutor Ciro, tem sempre a impressão de que a gente tem que contratar um contador para fazer o imposto de renda e tal. Até estava conversando fora do ar com o senhor falou assim, não, daqui que eu faço, é tranquilo. Hoje, com a tecnologia, está mais tranquilo o cidadão comum entrar lá e declarar? Eu acredito que sim. Tem algumas dificuldades, muitas vezes, quando você tem um patrimônio meio complicado, comprou, vendeu durante o ano, você tem ações na bolsa, isso tudo tem uns complicadores ali que não é qualquer um que faz, não. Agora, aquele trabalhador comum, assalariado, que recebe todo mês o valor, tem a retenção na fonte e não tem grandes patrimônios, qualquer um pode fazer. É só ir lá preencher os dados, ter as informações bancárias, ter as informações que tem ali, é muito fácil. E hoje, a Receita também ela disponibiliza a declaração pré-preenchida. Então, fica muito fácil. Você baixa pelo portal Gov ali, você tem acesso, você baixa a declaração e depois, basicamente, é conferir ali se está tudo certo e entregar. Não tem grandes dificuldades, não, porque o formulário é muito fácil de preencher. Agora, se você tem alguns complicadores, alguma coisa, tem herança, tem algumas coisas, isso aí daí convém, mais chato. Convém procurar um especialista ali que pode ajudar melhor nisso. E qual basicamente são os documentos que eu preciso ter em mãos para poder declarar? Extratos bancários é principal e aqueles comprovantes de renda que as empresas fornecem quando você tem salário, aposentadoria, alguma coisa assim. Esse é o básico. Depois, obviamente, que você tem que ter ali seus bens, se você adquirir algum bem, você vai precisar ter escritura, essas coisas, porque essas informações você tem que detalhar todas elas ali. Veículos, não é só a placa, tem que pôr Renavan, tem que pôr uma série de informações. Então, você vai precisar delas ali. Desse pool de documentos. Mas é simples porque você vai pegar o formulário e vai preenchendo. Opa, tem o Renavan. Vou lá, pego o documento, vou lá e preencho. Então, não tem grande dificuldade, não. Onde é que eu encontro esse formulário? Na Receita Federal. Receitafederal.gov deve ser, né? Vou deixar para você aqui na descrição o link certinho para você baixar esse formulário. É interessante que chama Meu Imposto de Renda. E cuidado,
Tem vários sites que são falsos. Quando você digita meu imposto de renda, às vezes vai cair num site de um terceiro que disfarça que é o site da Receita Federal e não é o site da Receita Federal. Então verifique se a extensão do meu imposto de renda é a .gov.br. É importante ser .gov, pessoal. Agora, falando aqui, né, estamos numa instituição de ensino, como é que eu faço para deduzir com educação? Deduzir com educação, é importante que a instituição entregue os documentos fiscais, as notas fiscais que foram prestados o serviço, indique o CNPJ da instituição e tem lá pagamentos efetuados. Em pagamentos efetuados, indique a despesa com instrução. E aí vai indicar se é de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior ou pós-graduação. Então é possível de uma forma bem facilmente, assim. Com um limite muito baixo. Infelizmente, o limite de dedução com educação no Brasil não é alto. Diferente de saúde, que não tem limite com gasto, educação tem um teto. Com remédio dá também? Não, remédio não. Muitos contribuintes têm essa dúvida. Eu posso usar o gasto que eu tenho na farmácia para poder deduzir? Infelizmente, medicamento não Mas permite. Com consulta, sim. Com consultas, exames. Exame, terapia, assim pode? Psiquiatra, psicólogo, tudo isso, fonoaudiólogo, são permitidos. Desde que tenha o recibo. Esse ano tem uma novidade que chama o Receita Médica. É uma declaração que esse profissional, se ele for pessoa física, ele tem que emitir para poder aproveitar na declaração de quem contratou o serviço. Então, se você contratou o serviço de algum desses profissionais de saúde, exija esse recibo da declaração Receita Médica. Doutor Ciro, tem muitas leis no Brasil que são de incentivo, né? O senhor trabalhou aqui dentro com isso também. Queria que o senhor explicasse para o cidadão médio como é que é, por exemplo, a Lei Rouanet. Quando eu sou aprovado com um projeto lá, eu já tenho o dinheiro ou não? Assim, a Lei Rouanet é uma lei de incentivo à cultura. Nós temos outras, a Lei do Esporte, Lei de Ciência e Tecnologia, tem outras na área de saúde também. São várias leis que tem no Brasil de incentivo à cultura. Então, o doador faz uma doação. Nesse caso, as doações têm que ser feitas até 31 de dezembro, para projetos aprovados, obviamente. E ele, quando fizer a declaração lá em março, abril, maio, dependendo dos prazos, ele pode fazer a dedução até um percentual. Depende da lei, tem percentuais de 3% a 6% que ele pode fazer essa dedução do valor doado. Eu vejo isso como uma maneira muito interessante de contribuinte, dou um destino, uma parte do meu imposto eu consigo destinar para algum projeto específico que pode ajudar na sociedade de alguma forma. Entendi. E nós temos um projeto aqui no Mackenzie, né? Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Nós temos um projeto do nosso hospital em Curitiba, hospital universitário que nós temos lá em Curitiba. Nós apresentamos um projeto na Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal administra o Fundo da Infância e Adolescência, e que pode haver uma doação dentro da própria declaração do imposto de renda, onde se eu tenho lá, se eu tenho lá um valor X para pagar de imposto, eu posso destinar uma parte desse imposto para esse projeto específico e o hospital depois vai se beneficiar desse recurso. Tem um passo a passo um pouquinho mais, não vou dizer complexo, mas é bastante simples, que precisa ser feito para o hospital poder se beneficiar desse valor. Entendi. Então, o Mackenzie tem um hospital em Curitiba, um hospital que atende crianças com câncer, né? É isso? Muita criança tem acidente doméstico, essas coisas. Tem um atendimento bem completo lá em Curitiba. Muitas vezes a gente fica assim, como é que eu posso contribuir como cidadão para uma sociedade melhor? E muitas vezes a gente fica, confio, não confio e tal. Bom, nós temos aqui a chancela Mackenzie e o Hospital Universitário lá de Curitiba tem esse projeto, que é um projeto que atende muitas crianças, como a gente acabou de falar aqui. Como é que a gente faz, na prática, para que um pouco daquilo que eu estou declarando vá para o hospital? Osmar, é curioso o que o doutor Ciro falou. O imposto, quando o governo arrecada, ele não precisa ter uma destinação específica, vai para o orçamento público. E aí gasta com funcionalismo, com educação, saúde, e nós não sabemos aonde é gasto. Vai para um bolo gigantesco e esse bolo é distribuído de acordo com a necessidade do Estado. Quando a gente faz uma doação específica por uma finalidade, por exemplo, na declaração do imposto de renda da pessoa física, nós sabemos que esse dinheiro está indo diretamente para aquela causa. Diferente do valor arrecadado com o imposto, que vai para um fundo gigantesco que a gente não sabe para onde vai. A doação não. Se a gente está doando para o hospital lá do Mackenzie em Curitiba, nós estamos fazendo uma doação para uma causa que eu sei para onde o dinheiro está sendo usado. Isso é muito legal. E o processo não é muito complexo.
Na própria declaração, existe uma ficha, um campo chamado doações efetuadas diretamente na declaração. E aí o contribuinte já pode indicar para 2 fundos, fundo da criança ou fundo do idoso. Quando ele indica fundo da criança, ele vai indicar o estado, e aqui no estado é o estado do Paraná, que o hospital está lá em Curitiba, o município, Curitiba, e na própria declaração já indica qual o valor que ele pode doar. Então não precisa fazer conta complexa nenhuma. Já aparece na declaração quanto que ele pode doar para aquele fundo municipal. E fica muito fácil, ele indica, preenche lá o valor que ele pode doar, e depois, na hora de imprimir os DARFs de pagar o tributo, ele vai ter que imprimir um DARF do tributo e outro DARF da doação. E qual é o benefício? O valor da doação vai descontar do tributo dele. Nossa, então ele vai pagar menos. Então, no final ele vai pagar a mesma coisa. Só que ao invés de destinar o dinheiro para um fundo que ele não sabe para onde vai, que é o imposto, ele vai destinar parte daquele dinheiro para uma causa já específica que a gente sabe que tem uma seriedade bem grande. Diferente com a chancela do imposto, Mackenzie. a gente não pode falar que o imposto não tem uma seriedade, mas tem uma dúvida. E aí? Para onde vai? Então, com 4 ou 5 cliques a mais, ele vai conseguir já imprimir a DARF, a DANF, né? É DARF. Desculpa. Tributos federais é por DARF. Desculpa, DARF. E aí vai pagar a mesma coisa, mas aquele montante que ele pode pagar, ele vai para o hospital universitário lá de Curitiba. Tem um detalhe aí, Osmar. Se ele tem imposto a restituir, ele paga a DARF do valor da doação e esse valor é acrescido no imposto a restituir, que vem depois corrigido pela Selic, que é uma correção bastante interessante aí para quem tiver algum dinheiro disposto a aplicar. Sim. Doutor Ciro, nós temos, o senhor vai me dizer aí quantos funcionários aqui no Mackenzie e como é que nós, funcionários, podemos aderir a essa campanha? Nós temos aqui hoje cerca de 6 mil empregados no Mackenzie. E todos que têm algum imposto a pagar podem contribuir. Qualquer um que tem imposto a pagar pode contribuir. Basta, como disse o professor, simplesmente, dentro da própria declaração, colocar ali e a própria declaração calcula o valor. Então, não precisa ter medo, não precisa ter... Será que vai dar, não vai dar? Não. Você não vai gastar mais. A própria declaração coloca ali o valor. Então, quando for fazer a sua declaração, se pede para um contador fazer, se pede para um colega fazer, alguém pede para destinar esse valor ali. E se alguém tiver dúvida, nos procure aqui no Mackenzie, que nós estamos dispostos a dar todo o esclarecimento. Eu acho que o professor pode falar um pouquinho do NAF, que também está envolvido nesse processo e que pode ajudar também nisso aí. O NAF é o Núcleo de Apoio Fiscal, é uma parceria que o Mackenzie tem, um convênio que o Mackenzie tem com a Receita Federal, na rua Maria Antônia, número 163. Maria Antônia 163. Nós atendemos os contribuintes de baixa renda e os próprios empregados do Mackenzie também podem ir lá. Nós ajudamos a preencher a declaração, entregamos a declaração, tá? Não é que ele só vai tirar a dúvida e vai levar o problema para casa. Nós vamos resolver o problema dele. Ele vai chegar lá com os informes ou com o imposto de renda dele pré-preenchido de acordo com o GOV. Nós vamos preencher e se o empregado ou qualquer contribuinte tiver o interesse de fazer a doação e puder fazer a doação, nós também vamos preencher e já vamos gerar os DARFs e ele já vai com o DARF para poder ajudar no hospital. Então, assim, só para deixar claro, nós, funcionários do Mackenzie, aliás, a sociedade em geral, mas nós, funcionários do Mackenzie, nós temos a possibilidade, você e eu temos a possibilidade de termos alguém aqui do Mackenzie que pode nos ajudar a fazer a declaração do imposto de renda. Eu sei que eu mesmo sou uma pessoa que, nossa, eu tenho muita dificuldade de fazer. Eu fico assim, sempre perdido, sempre no fim das contas eu pago um contador e não é um valor baixo, é um valor alto. Então, de repente, você pode ir lá na Maria Antônia 163. Maria Antônia 163 e você vai ter lá alguém que vai te ajudar a fazer esse imposto de renda. É isso. É isso aí. Nós estamos aqui para ajudar a comunidade, mackenzista ou não mackenzista. Quem precisar de ajuda, nós estamos aí para apoiar. E o grande objetivo, esse projeto ajuda nossos alunos de ciências contábeis também, porque eles estão aprendendo a fazer, com o auxílio de um professor todo dia, mas os alunos estão aprendendo. Então, é uma via de mão dupla. Os alunos estão aprendendo e a comunidade é atendida. Legal. Bom, mas aí o cara fez isso no imposto de renda, acabou. É isso mesmo ou tem mais alguma coisa que ele tem que fazer? Não, precisa. Para que esse dinheiro, como o professor explicou, você vai colocar ali Estado do Paraná, Prefeitura de Curitiba, Fundo da Infância e Adolescência. Então, esse dinheiro vai para um fundo na Prefeitura e a Prefeitura daí utiliza da forma como ela quiser. Para que o nosso hospital possa utilizar esses recursos, você precisa nos enviar para o endereço doi@uemmackenzie.br
nos enviar a DARF e o comprovante de recolhimento dessa DARF. Com essa informação, nós vamos juntar todas essas DARFs, nós vamos lá na prefeitura e dissemos, essas doações elas vieram para o nosso projeto. Ah, legal. Então, a partir daí, então, a prefeitura tira do fundo como um todo e coloca dentro do nosso projeto. Só na nossa descrição, eu vou deixar esse esquema todo lá na descrição. Você entra em tal lugar, clica em tal botão, faz tal... Eu vou deixar todo esse esqueminha, esse passo a passo, e também o e-mail o EM e tal. E é curioso, o doutor Ciro falou, ele precisa da DARF, não é do tributo, é da DARF da doação e do comprovante da doação. Porque às vezes o contribuinte, poxa, eu vou mandar uma informação sigilosa minha. Não, você não está mandando nenhuma informação sigilosa. Você está mandando a DARF da doação que foi executada e do tributo que foi do pagamento daquela doação por meio da DARF. Não é para mandar a declaração do imposto de renda. O Mackenzie não precisa do seu recibo da declaração, de toda a declaração. Nós não queremos saber nada disso. O importante é só ter a DARF da doação. Legal. Então vamos deixar o convite para o pessoal que está em casa, que está assistindo a gente, você que é mackenzista ou não. O convite é... Doe para o Hospital do Mackenzie. É um ato de solidariedade, não custa nada e você está ajudando a sociedade. E você pode ter essa ajuda no imposto de renda aonde? Da Rua Maria Antônia, 163. O NAF está ali pronto, disposto a ajudar e dar todo o esclarecimento que a pessoa precisar. Doutor Ciro, vou fazer uma pergunta difícil, tá? Pro senhor, vou botar o senhor na fogueira aqui. O Mackenzie, com o tanto de aluno que tem, com a mensalidade e tal, precisa de doação? Precisa. Não é que o Mackenzie precise. Na verdade, nós temos que pensar um pouquinho na causa que o Mackenzie tem. Nós temos aqui, vamos falar de Curitiba. Curitiba tem uma ala pediátrica muito bonita, atende bem qualquer um, está aberto lá, quem quiser visitar lá em Curitiba, tem uma ala pediátrica muito bonita, muito bem feita. Mas, obviamente, que você tem hoje, e a tecnologia vai evoluindo, uma série de coisas vai evoluindo, e você precisa manter aquilo atualizado, manter aquilo em condições de continuar dando um bom atendimento. Então, o hospital, o que ele fez? Ele fez um projeto para aquisição de equipamentos novos ali dentro Isso. E aí apresentou lá na Prefeitura de Curitiba. A Prefeitura aprovou esse projeto. Então, a doação que ela vier através do imposto de renda, ela vai ser canalizada para esse projeto específico que o hospital apresentou na Prefeitura, aprovado lá dentro dos trâmites que a Prefeitura tem. Então, isso vai proporcionar a que o Mackenzie possa dar um atendimento ainda melhor para essas crianças, para essas pessoas. Como eu disse ali, tem clínica oncológica, a clínica de queimados ali é muito bonita. Eles têm até banco de peles, é um negócio muito bonito. Eu não sou da área de saúde, não, mas você vai lá, você fica impressionado com a forma como eles atendem. Então, é simplesmente a gente ter condições de ajudar, desviando parte do nosso imposto, porque nós vamos pagar igual, para ajudar o Mackenzie a dar mais condições de atendimento lá, um atendimento bem melhor e mais completo para aquelas crianças lá do nosso hospital. Então, legal. Olha, use o seu imposto de renda para causas legais. E tem uma chancela aqui, Mackenzie, que vai fazer você ficar tranquilo, dormir tranquilo. É pouco o que você vai ter que fazer na prática para ajudar muita gente de uma forma muito efetiva. É isso, né, gente? Isso. Muito obrigado. Então tá bom. Obrigado por você ter ficado até aqui. Qualquer dúvida, você tem na descrição o passo a passo. Fica com a gente. Até a próxima edição do nosso Maccast.